Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Wellington, sou aqui da Mango Ventures e também, atualmente, estou cuidando do Comitê de Internacionalização da AB Startup. Queria agradecer aqui os nossos patrocinadores e todo mundo que está participando dessa live para a gente falar um pouquinho sobre quais os impactos do Covid no ecossistema global de empreendedorismo e inovação. E para isso, a gente convidou duas pessoas super bacanas, inclusive vocês devem conhecer o Patrick e o Benny, e eu gostaria, antes deles se apresentarem, só pedir a gentileza das pessoas que estão nos assistindo, se vocês puderem baixar o aplicativo do Case, porque durante a nossa live aqui, basicamente, tanto as pessoas que estiverem nos assistindo pelo YouTube e também aquelas que estiverem baixando o aplicativo do Case, elas vão poder interagir, fazendo perguntas, enfim. A ideia é ser um bate-papo bem informal, né? E aí todo mundo participar. Então, seja bem-vindos. Gostaria que o Benny se apresentasse e o Patrick também. E aí a gente já começa a falar. Vamos lá, Benny. Bem-vinda. Obrigado, Wellington. Boa noite a todos, ou bom dia, dependendo de onde vocês estão. Eu estou no meio do caminho. Meu nome é Benny Rubinstein. Eu vivo em Israel desde 2016. Participei de vários grupos de incubação de startups dentro da Microsoft, incluindo iniciativas dentro do Microsoft Research, durante 15 anos. Fui parte do time que fundou o modelo comercial para o Microsoft Azure, o modelo de cloud. Hoje eu atuo aqui em Israel como advisor de algumas startups na área de inteligência artificial e também apoio algumas corporações e fundos na área de inovação. É um prazer estar aqui com vocês. Patrick? Wellington, antes de mais nada, obrigado pelo convite, boa noite, bom dia para todo mundo. Bom, meu nome é Patrick Tessoné, eu tenho uma experiência de quase 18 anos no mundo corporativo. Durante esse tempo todo eu trabalhei na Braskem, uma empresa petroquímica multinacional com sede no Brasil. E mais recentemente eu decidi fazer uma transição para o mundo de empreendedorismo, né? Com isso, eu passei um ano estudando no MIT, então, na região de Boston, nos Estados Unidos, fazendo meu MBA lá e explorando o ecossistema de inovação e empreendedorismo de Boston. E há quase um ano eu decidi, então, quando eu concluí meu curso lá, me mudar para Singapura. Então, estou aqui há quase um ano. E eu sou CEO de uma startup de alta tecnologia na área de materiais chamada 2DM, 2D Materials, e nós somos focados na produção de grafeno, que é um dos materiais que está deixando de ser do futuro e está virando do presente. Presente. Bom, obrigado pela apresentação dos dois. O que nos motivou a trabalhar essa live aqui, falar sobre esse tema? A gente começou a perceber que aqui no Brasil, a hora que começou o Covid, pelo menos a minha percepção, tá? A gente estava um pouco meio perdido do que estava acontecendo no mundo. E aí a gente começou a perceber que aqui no Brasil, basicamente, estavam se discutindo qual que era o impacto do Covid nas grandes empresas, nas grandes corporações, e não tinha ninguém discutindo absolutamente qual que era o impacto disso nos ecossistemas globais e principalmente aqui no Brasil, o impacto nas startups, ou seja, nos novos entrantes em cada setor da economia. A gente começou a fazer levantamento, estudo, e a gente começou a perceber que o impacto no mundo era absolutamente profundo, né? E tanto que, por exemplo, durante o começo da pandemia, um dos dados que mais me assustaram foi que a gente começou a olhar, fazendo um comparativo entre Ásia, Europa e Estados Unidos, e a gente começou a perceber que nas rodadas de investimentos, as rodadas haviam caído menos 62%. Então, algumas startups, por exemplo, de ecossistemas como
a Ásia, a Europa e Estados Unidos, eles não tinham condições, não tinham fluxo de caixa para poder, de certa maneira, se beneficiar no máximo em 6 meses, né? Ou seja, eles não tinham condições de sobrevivência. E a gente falou, poxa vida, mas o que será que está acontecendo aqui no Brasil, né? E aí a gente precisou entender o que estava acontecendo aqui para poder, de alguma maneira, poder ajudar os empreendedores. Então, como uma das primeiras perguntas que eu gostaria de até de compartilhar com vocês e a gente bater um papo aqui, é para vocês nos trazerem um pouco do overview de como que estava antes, né? Tanto em Israel como em Singapura, e como que vocês receberam o impacto, e vocês perceberam o impacto nos seus ecossistemas aí, logo do início da pandemia, né? Porque aqui foi avassalador, foi assustador. Sem dúvida. Beni? Aqui em Israel, Wellington, de fato, só para dar um pouco de contexto, né? Israel, um país relativamente pequeno, uma população de 9 milhões de pessoas, mas um dos maiores ecossistemas de inovação do mundo. Então, o que aconteceu, de uma forma resumida, a gente pode entrar nos detalhes se você quiser, logicamente, cronologicamente, né, em fevereiro, foi quando se começou a entender o impacto que isso poderia ter. Tanto o governo como o setor privado foram extremamente ágeis, né, até por uma questão, eu diria, não somente cultural, mas geopolítica, né? Israel, obviamente, está muito afetado pelos países vizinhos, muitas surpresas, muitas guerras no passado, então, digamos que a gente está quase que 24/7 antenado no que está acontecendo no mundo, então, houve várias reuniões, várias por semana, inclusive, do gabinete do primeiro-ministro, não somente no governo, mas também no meio de VC, né? Israel, ainda que seja um país pequeno, em termos de investimento de VC per capita, né, proporcional ao GDP, chega a ser maior do que os Estados Unidos, para te dar uma ideia da ordem de grandeza dos investimentos em tecnologia aqui. Então, eu participei de várias reuniões como essa, mas mais privadas, com o setor de VC, pessoas renomadas como Remi Peres, que é o filho do ex-primeiro-ministro e presidente de Israel, Shimon Peres, que toca um fundo de VC muito grande aqui, a Pitango, e vários outros, não vou mencionar todos os nomes, foram muito ágeis, e a resposta foi muito prática, muito pragmática, e muito startupeira, vamos dizer assim, para um governo, né? Sabia-se de início, né, que não daria para mensurar ainda o impacto, mas sabia-se que tínhamos que nos preparar para alguma coisa grande. Então, as medidas foram sendo tomadas dia a dia, semana a semana, foram sendo alteradas de acordo com o que a gente ia aprendendo. E para dar alguns exemplos, né, em termos de impacto, o setor de high-tech aqui em Israel, incluindo as grandes multinacionais, que todas têm presença aqui com centros de pesquisa e desenvolvimento, Apple, Google, Microsoft, Amazon, né, Facebook, you name it, e também, obviamente, o setor de startups foi extremamente afetado. Para dar exemplos mais específicos, muitas startups foram afetadas, colocaram vários funcionários em licença não remunerada por um certo período, algumas semanas, em alguns casos, alguns meses. Assim, inicialmente foi evitado a questão de layoffs, mas foi congelado todas as contratações. E o que isso acarretou em termos para te dar números, né? Aqui em Israel, por exemplo, o índice de desemprego nos últimos 5, 6 anos ficava abaixo de 5%, é um valor até pouco expressivo, 3,5%, 4,5%. Esse número saltou para mais de 20% em uma questão de 2 a 3 meses desde que começou essa pandemia. Então, de fato, o impacto foi grande, muitas pessoas, né, as aulas foram suspensas, os pais em casa, os que ainda tinham trabalho, trabalhando, mas alguns sem remuneração, alguns em licença. Então, realmente foi um momento muito complexo. E aí, em paralelo, né, na questão de investimentos em startups, o que foi feito, tenho vários colegas que tocam fundos de VC aqui, e todos eles foram muito pragmáticos também e reverteram um pouco a alocação do seu tempo, do seu investimento, para dizer, olha, no mínimo 70% do nosso tempo agora
é voltado a realmente gerenciar o portfólio de investimento que nós temos, ver quais são dessas empresas que estão mais afetadas, que estão mais impactadas, como podemos ajudá-las, quer seja fazendo um follow-on de investimentos, quer seja ajudando, de alguma forma, a manter as atividades dentro do possível comerciais, e fazendo planos de corte de despesas. Enfim, foi feito um plano muito ágil, muito rápido, para que, no mínimo, as empresas se estabilizassem e garantissem que elas tivessem, no mínimo 6 meses aí de vida útil, até que pudessem fazer um novo fundraising, ou até que voltasse a se normalizar suas operações. Vou dar uma pausa aqui, que eu acho que eu falei bastante, deixar o Patrick complementar. Patrick? Aqui em Singapura, eu acho que eu acabei estando numa posição privilegiada assistindo tudo de camarote, né? Porque a gente, Singapura, são 5 horas de voo de Singapura até Xangai, né? Então a gente está muito próximo da China e acompanhando tudo que acontece na China. E eu tive na China em novembro e tive em janeiro desse ano também, né? O Covid não tinha chegado aqui. Ainda não. E na China a coisa estava meio contida, assim, né? Em Wuhan. E eu lembro até, quando eu fui para lá, eu lembro até da minha mãe falando assim, cuidado com o vírus e tal. Então já estava se falando, né? Mas era um negócio assim que, assim, ok, toma cuidado, mas não vou deixar, as pessoas não estavam deixando de viajar, de ir para a China por isso e tal, né? Então, voltei, assim, acho que uns 5 dias depois que eu voltei da China, em janeiro, aí a coisa já começou a se intensificar. Singapura, o governo, as pessoas de Singapura já mais de alerta, né? E em fevereiro, meados de fevereiro, eu fiz uma viagem para os Estados Unidos, e que essa viagem para mim foi assim muito impactante, né? Porque então os voos que eu peguei, eu saí daqui, de Singapura, fui para a Alemanha, da Alemanha Estados Unidos, aí eu voltei pelo Japão, né? Estados Unidos, Japão, Singapura. E eu falei assim, poxa, essa coisa ainda está contida na China, mas, por exemplo, eu tive na China em janeiro, e se eu tivesse pego, né, eu já teria deixado pela Alemanha, pelos Estados Unidos, Japão, a coisa já estava se intensificando lá. Então, para mim, foi uma reflexão muito assim, poxa, eu acho que vai ser difícil, pode ser que fique contido lá em Wuhan, mas pode ser que espalhe pelo mundo inteiro, né? E eu acho que, e aí aqui em Singapura, o governo já começou a olhar para esse cenário, para essa possibilidade, né? Singapura já teve a experiência com o SARS lá em 2003, aprenderam muito com esse caso da SARS, e até porque tem um cuidado redobrado, né? Singapura é uma ilha pequena, as dimensões são 42 quilômetros por 23, 5 milhões e 700 mil habitantes, então a densidade populacional super alta. Se o vírus se espalha aqui de forma ampla pela população, o estrago pode ser grande, né? Então, aí já em fevereiro começaram a ser tomadas medidas acho que mais robustas, né? E no geral, assim, de lá para cá, o governo ele anunciou 4 pacotes de apoio, né, financeiro. Esses pacotes eles totalizam 70 bilhões de dólares, representa 20% do PIB de Singapura, né? E desses 70, 52 bi eles tiraram das reservas passadas, né? E sempre cobrindo dimensão empregos, negócios e pessoas. E os pacotes têm os nomes também, né? Então, o segundo foi resiliência, o terceiro solidariedade, o quarto fortalecimento, né? E é um pacote que ele trata as várias dimensões da economia, e lá dentro tem startups, né? Então tem ações muito específicas e super importantes para startups, mas é interessante assim como a reação do governo é realmente olhando de forma integrada todas as áreas da economia e da população para ver, realmente tentar implementar uma solução integrada de ajuda, né? Mas e na área de investimento, o que vocês perceberam aí? Porque aqui no Brasil, pelo menos no começo, o que eu tinha que nós tínhamos de visão era assim, continue, tá todo mundo investindo em startup, tá todo mundo fazendo isso, tá todo mundo fazendo aquilo, e na prática isso não estava acontecendo. Algumas pessoas, influencers, por exemplo, estavam dizendo que estavam, sim, continuando a investir em startups, e na prática isso não estava acontecendo. A gente estava olhando que o cenário mundial era outro. Os fundos de investimento lá fora, eles estavam tirando o pé, ninguém estava investindo mais em nada, todo mundo estava se segurando para poder entender
o que de fato estava acontecendo na economia. Uma das coisas que eu vi que achei bem bacana dentro desse contexto foi o que aconteceu na Alemanha, por exemplo. A Alemanha, o governo da Alemanha, eles criaram um pacote de alguns bilhões, e aí eles pegaram esse dinheiro, e era um dinheiro que foi usado para poder, de alguma forma, dar subsídio para as startups alemãs, e principalmente aos investidores, para que eles pudessem continuar investindo nas suas startups. O Patrick falou uma coisa que é interessante, que é assim, das políticas emergenciais, né? Eu vi que também em vários países no mundo, exemplo, a própria Alemanha, Portugal criou uma política emergencial específica para startup. Aqui no Brasil, o que aconteceu? Eles criaram alguns pacotes, um chamado FGI, que é do BNDES, né? Todo mundo conhece, e um outro chamado Pronamp. E aí foi engraçado que, assim, eu integro o Conselho Superior de Relações Internacionais da Federação do Comércio, né? E aí, o mês passado, a gente convidou uma pessoa do governo, e aí ela até falou um pouquinho sobre essa política emergencial, esse programa de emergência. Eu levantei a mão e falei assim, tá, mas de alguma maneira vocês pensaram em criar alguma política pública emergencial específica para startup, como estão fazendo em outros países do mundo? E aí a resposta foi, não, nós não pensamos porque as startups estão dentro dos conceitos de PME aqui no Brasil, e aí está dentro do mesmo pacote. E aí outra pergunta que eu fiz foi, tá, e como que vocês vão trabalhar os repasses? Basicamente, para você trabalhar os repasses aqui no Brasil, a ideia era, de alguma maneira, você mandar dinheiro para os grandes bancos, né, para os bancos tradicionais, e os bancos que determinavam quem teria crédito ou não. Ou seja, ninguém ia ter acesso ao crédito. Então, acesso a capital, acesso a crédito, é algo que, de alguma maneira, impactou diretamente na operação, principalmente do pequeno, né? E dos novos entrantes em cada setor da economia, que são as startups. Então, diante desse contexto, seria bacana entender de vocês, assim, se existiu, de fato, uma política emergencial específica para startup. O Patrick falou que, sim, estava dentro do pacote em Singapura, mas em Israel a gente não sabe se tinha ou não, né? Até para poder entender as diferenças de posicionamento de governo e do quão estratégico eles acham que são as startups para o desenvolvimento das suas economias locais. Para complementar aqui, Wellington, acho que em relação ao que foi feito do lado do governo aqui em Israel, né, como você falou, o setor de startups foi muito afetado, mas existe uma preocupação ainda maior, que quer dizer, bem ou mal, o setor de startups foi impactado, mas Israel vem aí de um modelo econômico de venture capital, com vários investidores estrangeiros também, né? Então, assim, o impacto foi grande, obviamente, mas precisou se pensar, como você bem apontou, de um modo um pouquinho mais abrangente com a questão dos PMEs, né, ou dos small businesses. E aí inclui tanto a área de high-tech como business owners, pessoas que estão em retail, no comércio, enfim, outros para dar um pouquinho de número de perspectiva, como o Patrick viu, Israel, já nos primeiros meses, o primeiro-ministro e o ministro de Finanças tinham inicialmente alocado 80 bilhões de shekel, que equivale a mais ou menos a 22 bilhões de dólares, como inicialmente um programa econômico inicial para ajudar a economia nesse momento de pandemia. Isso equivale a aproximadamente 6% do GDP, ou do PIB, local, ou seja, é um número significativo, né? Obviamente, há uma preocupação de usar parte desses fundos para cobrir, por exemplo, pessoas que, como mencionei, que ficaram em licença não remunerada e que não estavam elegíveis
aos programas de previdência social do governo, né? Eu não vou entrar nos detalhes, mas tinha alguns grupos que não qualificavam, então o governo quis garantir que todo mundo ia ter, no mínimo, o vencimento básico aí para prover para sua família, etc. Então, esse foi um das vertentes, mais a nível do cidadão. A nível de empresas, eu sei, porque eu tenho grandes colegas aqui que têm startups e têm pequenas empresas que foram afetadas. Houve vários programas também que foram anunciados semana a semana, que, em base, o que eles faziam? Tentavam postergar, por exemplo, pagamentos de certas dívidas, ou seja, se você tem que pagar o condomínio, onde está o seu escritório, você tem que pagar até mesmo aluguel, etc. Tanto estou falando tanto de pequenos negócios, como até na vida privada, cidadãos, etc. Mas houve várias dessas iniciativas, basicamente postergando pagamentos de contas, ou seja, te dando um pouco de oxigênio para respirar em termos de fluxo de caixa. E houve também, como eu disse, esses pacotes, não só para as pessoas que perderam seu trabalho, mas também para as pessoas que têm o seu próprio negócio, que teve uma queda expressiva de receita, né, comparando esse quartil com o quartil do ano passado, que é a grande maioria. Então, eles criaram, na verdade, um programa que você, de uma forma mais ou menos simplificada, pode provar que esse impacto é significativo e você consegue receber um estipêndio que ajuda a custear esse déficit, né? Então, sim, teve várias medidas dessas, mas só para te dar alguns exemplos, essas foram as medidas mais emergenciais, digamos assim, para remediar no curto prazo. E aí, a longo prazo, como eu disse, tem outras iniciativas que aí o governo tem trabalhado com o setor privado para continuar fomentando, obviamente, o investimento nas startups, e, by the way, várias dessas startups receberam follow-on investments nesse período. Houve, inclusive, alguns IPOs nesse período. Então, claro que a crise está forte, mas as coisas ainda estão andando, né? Não, você tocou num ponto que, durante a sua fala, que é bem interessante, que é a parte de programa de retenção de talentos, né? Exato. E isso daí também é uma das coisas... Aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia, houve, sim, nesse aspecto, uma política de apoio às empresas, né? Para que, de alguma forma, elas pudessem... o governo, ele pagava parte do valor da folha de pagamento e as outras... E a empresa, ela é responsável pelo restante, enfim. E isso daí foi uma coisa que muitas empresas adotaram isso. Mas só que, quando você olha no contexto mais amplo, no contexto global, a gente percebe que, assim, como muitas empresas, principalmente as startups, eles estavam com o fluxo de caixa deles ali super reduzido, eles acabaram tendo que mandar embora um monte de gente. E aí o que a gente viu, inclusive aqui no Brasil aconteceu isso, caso da XP, a XP se aproveitou que várias startups estavam mandando seus talentos embora, e eles olharam isso como forma de contratação de mão de obra mais barato, entendeu? Então, assim, eu não sei como foi em Singapura e em Israel nesse sentido, mas aqui no Brasil, pelo menos, houve esse movimento das grandes empresas que tinham fluxo de caixa e atraíram talentos ali, porque era a oportunidade que eles tinham de alguma maneira ter um melhor talento, mas com um custo reduzido da operação, né? Não sei se o Patrick pode falar alguma coisa de Singapura sobre isso também. Sim, eu vou aproveitar, assim, comentar rapidamente qual que é o esquema amplo do governo para startup, e depois eu vou compartilhar um olhar como empreendedor à frente da 2DM, né? Como é que a gente se beneficia disso. Então, aqui logo no primeiro pacote, aí o governo já tinha anunciado 215 milhões de dólares, né, para poder investir nas startups com investimento, né? Então, o que é interessante também é que um mecanismo, não é para ajudar todo mundo. Se o projeto já era ruim, a empresa não estava bem das pernas, independente de Covid, a ideia também não é fortalecer esse tipo de negócio que, em algum momento, vai fechar mesmo. Então, para esses 215 milhões, então, é um investimento em equity, mas fazendo matching com outros investidores, um para um, né? Então, a startup tem que conseguir, se ela tem um bom projeto, ela vai conseguir um investidor, e o governo de Singapura, e tem esse fundo, pela uma organização chamada Enterprise Singapore, ou pelo EDB, e aí eles fazem esse match, né? Então, para também você não ficar na total acomodação. Por outro lado, isso não resolve necessariamente curto prazo, né? O fluxo de caixa e tal.
Então, para isso, Só tem fazendo Venture um Debt. parênteses, só para fazer um parênteses para quem está nos assistindo, o Enterprise Singapore é o departamento de promoção comercial do governo de Singapura. Eles, inclusive, têm escritório aqui no Brasil e eles são bem ativos com programas de startups. Perfeito, e eles são fantásticos e sempre muito solícitos, né? E, então, bom, aí para a linha mais de cash flow, tem, de fluxo de caixa, tem tem uma linha gigante de Venture Debt de até 3 milhões e meio de dólares por startup, né, na linha de Venture Debt. E fora isso, tem os empréstimos normais também. Então, aí aqui não foi, esses números que eu vou mencionar não são só para startups, mas pequenas e médias empresas no geral, incluindo startups. Então, até agora, 5 mil empresas, né, pegaram emprestados 4 bilhões e meio de dólares, né? E aí, mais na linha de startups, são 3.800 startups aqui em Singapura e tem 150 fundos de venture capital que operam por aqui, né? Não necessariamente estão baseados, mas fazem investimentos com frequência por aqui, né? Então, e aí agora, mais recentemente, o governo anunciou mais um apoio extra em cima daqueles 215 milhões para investir em equity, que são mais 200 milhões. Então, eles estão chamando, um Special Situation Fund, né? Então, no total, 415 milhões, se fosse dividir pelas 3.800 startups, seriam 100 mil dólares por startup. Claro que nem todas vão ser elegíveis ou vão pegar, mas então, assim, se fosse pela média, cada startup poderia ter acesso a 100 milhões, mais ou menos, desculpa, 100 mil, sendo que, só que isso é com matching, né? Então, de dólares. E como é um matching, então entrariam 100 de um investidor, de algum outro investidor. Então, 200 que dá para levantar em média, né? Só que, com certeza, vai ser mais do que isso, porque não vão ser todas que vão captar, né? E no lado, como 2DM, né? Então, como do lado de empreendedor, então, a gente está se beneficiando, tanto, principalmente aluguel, né? Então, as empresas que estão instaladas em prédios do governo, como é o nosso caso, né? A gente está no prédio de uma das corporações, das empresas de real estate aqui, que é a JTC. Então, e Singapura ficou em circuit breaker, que é o lockdown, durante abril e maio. Então, nesses meses, os prédios do governo concederam um desconto de 100% de aluguel. Então, a gente não pagou aluguel nem em abril, nem em maio. No nosso caso, não é nada, estamos falando de 15 mil dólares por mês, né? E, além disso, o incentivo para os funcionários, né? Então, para os locais, né, para os singapurianos, o governo pagou 75% dos salários, né, dos singapurianos até um determinado cap de salário, nos meses de abril e maio também, e de junho para frente, pós esse lockdown, então, de junho até dezembro, eles vão pagar 25% dos salários, né? Então, tudo isso com a finalidade de você reter as pessoas, né, reter os talentos. É claro que nem todo mundo, ainda assim, nem todo mundo consegue. Então, por exemplo, empresas, vamos pegar aqui o Grab. O Grab é o Uber daqui, que inclusive no passado comprou a operação do Uber aqui. Eles demitiram 5% do staff deles, 360 pessoas, né? Por outro lado, eles estão reforçando no delivery. Então, aquela questão de realocação de competências, de experiências, né? Acho que muito provavelmente o Grab, o Gojek, que é uma empresa concorrente do Grab, eles estão baseados na Malásia, na Indonésia, mas atuam fortemente aqui, da mesma forma. Então, ambos, eles estão desinvestindo em negócios que não são core, investindo no core, principalmente em delivery, né? E aí o que eles podem aproveitar de talentos de outros negócios, outras startups, muito provavelmente eles devem estar aproveitando, né? Você falou uma coisa interessante que me chamou bastante atenção, assim, que, pô, se a startup não era boa antes do Covid, ou antes desse problema todo que está nos acometendo, ela não ia sobreviver. Então, ele só veio acelerar o processo, né? Ele só veio acelerar o processo. Eu tenho alguns dados aqui, até só para compartilhar com vocês, que diz assim que um dos maiores problemas das startups, de maneira geral, tem a ver com o aspecto de demanda, né? E que de alguma maneira acaba influenciando nas receitas. Então, que desde o início dessa pandemia, 74% das startups, e aí falando dos mercados globais, né? Eles acabaram vendo as suas receitas declinarem. E aí tem outro dado dizendo que, assim, de cada 4 startups,
né? Uma em cada 4 startups viu a sua receita cair aproximadamente 20%. E aí tem uma outra informação dizendo que, assim, ó, que uma parte considerável das empresas foi fortemente atingida, ou seja, 16% das startups, elas viram suas receitas caírem em 80%, né? E isso daí é uma coisa muito interessante. E aí tem uma outra que diz que, assim, 3 de cada 4 startups, elas também atuam em setores que foram totalmente atingidos pelo Covid. Aí tem uma outra, mas tem mais uma informação aqui também que diz assim que ao mesmo tempo, alguns dados mostram que uma pequena minoria de startups, ou seja, de empresas, elas tiveram crescimento. Aí tem aqui um dado falando sobre o ranking da Fortune 500 aqui, né? Falando que começaram durante uma contratação de mais de 50 unicórnios, ou seja, foram criados durante a recessão. Aí falando que durante a crise do Covid aqui não é uma exceção, né, a outras crises passadas. Aí também está falando aqui que 12% das startups viram sua receita aumentar. Mas, assim, isso daí é uma coisa muito complexa. Tem um outro dado aqui também a gente acabou levantando, que informa o seguinte: se eu sou uma startup, e aí fala exatamente isso, dependendo do setor da economia que você atua, óbvio que você vai ser muito afetado. Exemplo, se eu sou uma startup que atua no B2B e, consequentemente, aquela empresa tradicional da qual eu prestava serviço para ela, ela foi totalmente afetada, uma das primeiras coisas que ela vai fazer é me derrubar também. Consequentemente, eu, enquanto startup, eu vou ser afetado. Até isso que eu queria entender um pouco de vocês, nos seus ecossistemas, né, daquilo que vocês estão vendo, tanto em Singapura quanto em Israel, quais foram os setores que foram mais afetados, né? E se de alguma maneira isso daí também o cenário é muito parecido com o que está acontecendo no mundo, está acontecendo aí, por exemplo, muitas startups, de fato, as startups perderam receita, algumas poucas tiveram oportunidade de crescimento, e quais foram esses setores? Perfeito. Eu vou comentar um pouco no que você falou, eu queria até complementar o que o Patrick falou e você mencionou, não somente a questão do investimento das startups, mas a questão da retenção de talento, que eu acho que é essencial nesse momento também. Eu acho que aqui em Israel, quer dizer, de uma maneira geral, né, os setores mais afetados são comuns com os Estados Unidos e outros países, ou seja, um dos setores mais afetados foi o setor de travel, né, incluindo turismo, hospitality, praticamente, por exemplo, se você vai ao sul de Israel, em Eilat, né, que fica próximo à fronteira com o Egito, é uma região tipicamente frequentada por turistas, tanto israelenses como estrangeiros, se assemelha muito a Cancún aqui no Oriente Médio, e obviamente esses locais foram bastante afetados, né, foi uma das indústrias que mais sofreu e vem sofrendo. Em paralelo, eu queria comentar, né, existe o óbvio que não precisa ser dito, né, existem indústrias que, não vou dizer se beneficiaram, mas de fato cresceram e foram aceleradas nesse momento. O Digital Health é uma bastante óbvia, a questão de telemedicina, a questão de diagnósticos, a gente tem inúmeros exemplos aqui em Israel de empresas. E-commerce também, né? Acho que no mundo inteiro isso, né? Certamente a questão do e-commerce, né? Por exemplo, aqui, não só o e-commerce em si, mas toda a parte de logística. Por exemplo, aqui em Israel nós temos uma startup chamada Bring, BRINGG, que já está até presente aí no Brasil, e eles têm uma plataforma muito interessante que basicamente é uma alternativa à Amazon, né? Ou seja, para marcas que querem ter a sua logística de e-commerce, poder implementar até o last mile do delivery. Eles levantaram, acho que, se não me engano, 20 ou 30 milhões adicionais nesse período, estão expandindo bastante no Brasil e em vários outros países. Mas, se você me permite, eu até queria compartilhar a tela um minutinho para dar um exemplo específico da questão do talento. Não sei se vai funcionar aqui direitinho, deixa eu tentar.
Consegue ver minha tela? Sim. Isso aqui é só para dar um exemplo, perdão, que tá. Essa tela aqui é um exemplo, e eu vou talvez te ilustrar alguns, de outras medidas um pouco menos convencionais com relação à questão de talento, né? Desculpe que o site está em hebraico, não sei se ele tem em inglês, mas como você está vendo aqui, isso aqui foi um site que foi colocado, chama techjobscorona.com, tá? Isso aqui foi colocado no ar, digamos assim, no primeiro mês da crise, né? Como eu te falei, a questão do desemprego aqui foi subiu de menos de 5% para mais de 20% em uma questão de 2 meses, e aí ficou uma dificuldade grande de as pessoas acompanharem, né, quais são as empresas que estão em hiring freeze, né, muitas pessoas ou estavam mudando de emprego, ou estavam recém-chegadas, já muitas pessoas ainda continuam emigrando, né, ou imigrando aqui para Israel todos os meses, independente do corona, tirando as épocas, obviamente, que os voos estavam fechados, e a maioria ainda está, by the way, mas muitas pessoas chegando ainda. Então, para acompanhar isso aqui foi uma iniciativa, de novo, que partiu do setor privado, vários dos VCs que eu mencionei, e várias empresas, startups e indivíduos realmente se uniram e falaram, olha, vamos manter, né, a tecnologia em si aqui não é tão rocket science, uma startup que tem uma espécie de spreadsheet online, mas você pode ver aqui que esse projeto é um projeto que foi criado rapidamente, isso aqui é live, isso aqui é atualizado em real time, por pessoas que são ou recrutadoras nessa empresa, ou são hiring managers nessas empresas, enfim, pessoas que realmente têm a informação, né, os sites, às vezes anunciam que a empresa ainda está contratando, mas o processo está on hold, né? Então, isso aqui é só para dar um exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, baseado nas indústrias, né, automotiva, cybersecurity, que é muito forte em Israel, e-commerce, healthcare. Então, você consegue ver aqui, se você é uma pessoa que foi impactada, se você não sabe se daqui a alguns meses você vai voltar ao seu trabalho ou não. Enfim, existe uma lista aqui atualizada a cada momento, onde você pode ter a ideia de quais são as empresas que ainda estão contratando, quais são as posições em aberto. Muitas vezes diz, inclusive, se a fonte dessa informação é o próprio funcionário da empresa, que na maioria dos casos ou seja, informação bastante atualizada e confiável, né? Então, de novo, aqui tem empresas grandes, como a Checkpoint, uma empresa enorme aqui de cybersecurity, você tem várias startups. Basicamente, isso aqui é um exemplo só que eu queria ilustrar, que mostra a dinâmica do mercado, quer dizer, não dá tempo de o pessoal reagir e atualizar todos os sites, saber tudo o que está acontecendo, né? E tem vários mecanismos aí de comunicação, mas isso aqui foi um projeto super rápido, colocado aí, simples, mas para garantir justamente que as pessoas que tenham talento e que tenham, nesse momento, sem uma alocação de trabalho, de remuneração, possam encontrar a sua próxima oportunidade nesse ecossistema aqui, né? Então, acho que é uma questão interessante para mostrar. E não sei se você consegue ver aqui, consegue ver minha tela ainda? Sim, conseguimos. O que eu queria ilustrar também rapidamente é a questão do setor privado e público, né? Existe uma organização aqui, só para dar um exemplo, que é a Aura Crowd, né? Que na verdade, uma organização criada por um imigrante americano chamado John Medved, que é um dos grandes ícones aqui do setor de inovação agora, que criou esse modelo de crowdsourcing, né? Para basicamente democratizar a questão de VC. Isso começou há alguns anos atrás, hoje é uma empresa já enorme, inclusive eles têm escritório aí em São Paulo, e eles trabalharam muito ativamente, vem trabalhando, né, com várias organizações. O Israel Innovation Authority é o equivalente ao que o Patrick estava mencionando em Singapura, que é o órgão do governo que antigamente se chamava Office of the Chief Scientist. O que eles fazem basicamente nesse mesmo modelo de competitividade, né, eles fazem os matching funds para startups. Então, se você é uma startup de cybersecurity, de automotive, o que quer que seja, você consegue um investimento do setor privado, ou até mesmo de um governo de outro país, eles têm acordos com vários outros países, e eles fazem gerar um match de 50% desse investimento, né? É um grant, na verdade, não é um investimento por equity. Então, ele aumenta o potencial daquelas empresas que já têm a capacidade de investimento, ou seja, que já têm a propensão né, se consagrarem. E aí aqui outras organizações, não vou entrar nos detalhes, Ministério da Economia, etc., mas todos esses, o Israel Export Institute, que também trabalha ativamente na questão de exportações,
mas todos eles se juntaram enfim, existem várias iniciativas, incluindo outras porções de Israel, onde se tem não só ajuda humanitária com relação às pessoas afetadas pelo Covid, como também a questão econômica, né? Então, não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas eu acho que é interessante ilustrar para vocês um pouco do que está acontecendo aqui, né? Essa questão de próprio governo e setor privado pensar de uma maneira diferente, como é que a gente reage a essa crise, como é que a gente colabora de uma forma muito mais eficiente, mais dinâmica, e, enfim, eu tenho outras coisas que eu poderia compartilhar, mas eu queria só... posso parar de compartilhar aqui um minutinho? Adicionar esses elementos para você. Você falou, uma das coisas que me chamou a atenção foi esse último slide aqui, onde estava escrito ali falando sobre mindset, né? Isso é uma das coisas que eu acho muito importante, inclusive em termos culturais. Aqui no Brasil, historicamente falando, quando nós estamos olhando os players tradicionais, nós temos uma cultura de não trabalhar com mindset global. Então, basicamente, se eu sou uma empresa brasileira e eu olho para o Brasil como um país continente, eu imagino e falo assim, tá, eu vou crescer aqui, tenho 200 e poucos milhões de habitantes, e aí, depois que eu crescer aqui, eu vou vender meu produto lá para fora. E aí, basicamente, é isso que acontece. Essa mesma mentalidade, eu tenho percebido já há algum tempo, que ela também acontece com um empreendedor, os novos entrantes em cada setor da economia, aquele que está trabalhando com alta tecnologia, que são as startups. Elas não trabalham com as ferramentas de internacionalização e elas não trabalham com mindset global. Isso está começando a mudar. Então, aqui, o que a gente percebe é que as pessoas confundem internacionalizar com exportação e importação. Então, assim, as pessoas, eles não... a gente percebe que há uma falta de compreensão no sentido do que significa o conceito de internacionalização, né? E aí, o que a gente tem percebido? Hoje, quando a gente olha para o mundo, a gente percebe que o fluxo global de comércio, ele mudou. Ou seja, 80% das exportações no mundo tem a ver com aquilo que nós chamamos de produto intangível. Qualquer coisa que não é físico, né? E isso é uma informação. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quando a gente olha para essa mudança de alteração no fluxo global de comércio de produtos físicos para produtos não físicos, aliado a uma outra informação que tem a ver com... Estou até com ele aqui, a gente olha, de acordo com o Fórum Econômico Mundial, eles publicam um ranking de competitividade global. Singapura está em primeiro lugar no ranking de competitividade global. Israel está no 20º lugar no ranking de competitividade global. E o Brasil está em 71º lugar no ranking de competitividade global. Já melhorou, estava lá atrás. E aí tem um outro dado de um outro instituto chamado IMD, que também coloca a Singapura em primeiro lugar no ranking de competitividade global. Israel está em 26º lugar e o Brasil em 59º lugar. Por que eu estou falando sobre o ranking de competitividade global? Porque quando você olha esse ranking, a gente percebe que uma das variáveis mais importantes tem a ver com o quê? Com o aspecto de internacionalização. E aí você vê os países que estão acima do Brasil, nesse ranking, são países muito pequenos em termos geográficos. O que a gente percebe dessa brincadeira toda? Que tanto os empreendedores tradicionais quanto os novos entrantes em cada setor da economia, eles, desde a modelagem de negócio, já sabem que eles não vão conseguir escalar no mercado interno, eles já trabalham para poder vender para os seus vizinhos. E isso não acontece aqui. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade que o Brasil é muito grande, então a gente tem esse mindset de não trabalhar com o conceito de Born Global. E isso ajuda muito. Então, dentro desse contexto, eu queria até que vocês falassem um pouquinho como que, de fato,
a cultura e a mentalidade empreendedora, seja daquele cara que é tradicional, seja do novo entrante em cada setor da economia, que são as startups, e o que de fato isso influencia em termos de competitividade global. Perfeito. Aqui, Wellington, então, assim, é interessante, tem uma característica... Bom, primeiro que Singapura é um lugar super internacional, então, desses 5.700.000 habitantes, 4 milhões são locais e 1.700.000 são estrangeiros, né? A língua oficial é o inglês, por outro lado, você tem 75... as principais línguas faladas são... inglês, além do inglês, né, tem o mandarim, o malaio, o tamil também e várias outras, né? Então, assim, já é uma cultura super mesclada, internacional, e, como você mencionou, limitada geograficamente, né? E aí eu acho que é uma característica muito semelhante a Israel também, né? Então, quando o empreendedor ele começa algum negócio aqui, ele sabe... principalmente se for digitalmente, ele sabe que o mercado dele, se ele ficar limitado a Singapura, então vai estar limitado a 5.700.000 pessoas, né? E isso ele pegar 100% do mercado. Então, assim, essa possibilidade eles nem consideram. Então, quando alguém abre um negócio aqui, principalmente digital, já abre pensando como é que eu expando o mais rápido possível para a Indonésia, para o Vietnã, que são os países com uma população grande e crescendo e que estão se digitalizando muito rapidamente, né? E aí, quando você pega o Sudoeste Asiático inteiro, você tem 600 milhões de habitantes. E aí, quando você pega a China, né, 1 bilhão e 300, 400, e se pegar a Índia, mais 1 bilhão. Então, é um pouco, assim, quem começa um negócio aqui, pensa no mínimo no Sudoeste Asiático. Como eu mencionei, tem uma proximidade grande com a China, tanto é que uma grande parte dos investimentos em startups, de venture capital aqui e aquisições M&A em startups, vem da China. Então os grandes, né, a Tencent, Alibaba, Baidu e esses todos, né? Então é exatamente isso. Quem começa um negócio aqui nunca trabalha com a possibilidade de ficar limitado a Singapura, já olha as oportunidades fora, né? Aqui a história é parecida e um pouquinho mais agravante. A gente, infelizmente, não tem a oportunidade de ter relações comerciais com alguns dos vizinhos territoriais, Síria, Líbano, etc., por razões aí históricas e outras questões políticas. Então, eu até, se você me permitir, posso compartilhar alguns slides. Na verdade, isso é uma apresentação que eu costumo fazer aqui, que leva 1 hora. Vou tentar fazer para vocês em 5 minutos só os highlights, mas Israel, se você me permite compartilhar aqui 1 minutinho, só para dar uma visualização, que isso é um pouquinho interessante entender. Consegue ver agora? Sim. Então, isso aqui é, de novo, um resumo aqui isso aqui. Esses slides são um pouquinho antigos, mas não mudou muita coisa, tá? A população hoje de Israel beira aí os 9 milhões, né? A indústria de high-tech, ela contribui aí, obviamente, de uma forma ampla. Esse mapinha aqui dá para você ter uma ideia da questão geográfica, né? Como colocou o Patrick, né? O tamanho de Israel aí comparado ao mapa dos Estados Unidos, dá para você ter uma dimensão. E aqui eu queria mostrar também, a gente falou um pouquinho antes da sessão, existem diversos rankings, né? Mas existe um ranking que é um projeto de startup Genome, que eu participei quando estava ainda aí no Brasil, e que nos últimos 2 ou 3 anos, Israel tem estado consistentemente na 6ª posição, próximo a Los Angeles. Esse ano Tel Aviv e Jerusalém estão aí na 6ª posição, Los Angeles na 7ª, e aí tem todo um critério aí, que não vou entrar nos detalhes, mas vale a pena o pessoal talvez fazer o download e olhar um pouquinho como que é feito esse ranking, né? Mas basicamente esses aqui são os critérios que você estava mencionando, né, o Wellington. O que entra aqui nesse relatório, que é bem denso, é a questão da performance, a questão do investimento, a questão do market reach, como o Patrick estava falando, a questão do talento e a experiência com startup, né? Então, não vou entrar aqui em todos os detalhes, mas vocês conseguem ver mais ou menos, né? Esse outro Global Innovation Ranking também foi feito em 2016, 2017, onde Israel estava na 2ª posição de competitividade, tá? Isso aqui também veio do World Economic Forum, então são rankings diferentes. Mas, enfim, olhando só alguns fatores, como você falou, né? Israel, hoje, em termos de percentuais do GDP, né, ou do PIB, está acima até de países asiáticos, como a Coreia, o Japão e a Suécia, em termos de investimento na área de
pesquisa e desenvolvimento, né? Acho que isso é um grande diferencial. A gente fala de startup, mas ela tem aqui mais de 300 multinacionais que desenvolvem basicamente todos os logos que você vai reconhecer aqui, estão aqui em Israel. E aí, sem entrar nos detalhes, né, são várias áreas aí dentro de saúde, mas também fintech, agtech. Isso aqui é o que eu estava mencionando um pouquinho antes, a questão de investimentos, né, apesar de ser um país pequeno, com 9 milhões, se você pegar e dividir o investimento em bilhões de dólares pela população, você tem um valor que é praticamente maior que o dobro do que dos Estados Unidos, por exemplo, né? Então, é realmente expressivo o investimento feito aqui em startups. E aí, só para dar um fast forward, você falou da questão cultural, né? Vou pular aqui a maior parte a questão da diversidade. Né? Tem um livro aqui bastante interessante, não sei se... ele, inclusive, está traduzido para o português, que é o livro do Startup Nation. Ele conta muito a história, né? Mas é o que você está dizendo. Israel as startups já nascem globais, ou então elas nem nascem, né? Não existe a opção de nascer para ser uma startup doméstica, né? O mercado doméstico é muito pequeno, muito competitivo, não faz nenhum sentido a pessoa, né, até o que é o privilégio, como você falou, mas ao mesmo tempo um obstáculo, né, para a internacionalização numa startup brasileira, que é você sair da zona do conforto, né? Quer dizer, a startup aqui, algum dos founders vai ter que saber, pelo menos, se comunicar em inglês, porque os clientes todos, nenhum deles vai saber falar hebraico, um idioma que não é muito conhecido no mundo. A empresa, geralmente, legalmente, já abre escritório em Delaware, ou, em alguns casos, em Londres, ou, enfim, existem algumas opções, mas, em geral, a empresa já está aberta em Israel e no exterior, geralmente nos Estados Unidos. Então, existe essa questão de que não é nenhuma opção, né, você ser uma startup local, né, e aí eu acho que isso faz parte da cultura, né, tem esse livro que chama Chutzpah, né, que foi lançado aqui agora, também outro livro que não sei se já chegou no Brasil, que conta um pouquinho mais da história, né, mas Chutzpah é uma palavra em hebraico que, mal traduzindo para o português, seria quase que uma cara de pau, né, uma certa, não ter vergonha de pedir, de errar, e aí isso é parte realmente da cultura. Isso foi um estudo que foi feito aqui, todas as pessoas que você vê nessa foto aqui, nós participamos de um focus group. A Inbal é uma das criadoras daqui da aceleradora da 8200, que é o órgão da elite do Exército, e aqui a gente tem perspectivas de pessoas de todos os lugares do mundo, muitos imigrantes, na realidade um país que foi criado em 1948, né, você tem pessoas aqui que vivem aqui há 7 gerações, mas você também tem pessoas que vieram de vários países do mundo, da Europa, até, inclusive de países árabes, né, e vieram se relocar para Israel. Então, acho que só isso aqui dá um resumo, talvez, para você, do que é a cultura e como é que isso se manifesta nesse contexto aí de não ter opção, né? Quer dizer, ou você nasce global e aprende a lidar com outros mercados, Estados Unidos, Europa, Ásia, América Latina, ou você nem começa o seu negócio, né? Não tem a opção, digamos assim. Você falou dos mercados, dá um exemplo. O Brasil, quando você olha o Brasil e a Malásia não tem nenhum acordo bilateral, por exemplo. Mas, se eu sou uma startup brasileira e eu quiser ir para a Malásia, eu consigo, de certa maneira, usar tudo aquilo que a Malásia tem de benefício dos acordos bilaterais e multilaterais que ela tem com vários países ali na Ásia. Dubai, por exemplo. Se eu for para Dubai, eu consigo me estabelecer em Dubai e se utilizar de toda a parte estratégica de Dubai para o norte da África e o Oriente Médio. Então, a gente está agora discutindo um acordo com o governo de Singapura, né? Então, são situações que, de alguma maneira, quando você tem acesso a essas informações, que às vezes são informações que o empreendedor acaba não prestando atenção, ele pode se beneficiar muito em termos de competitividade e de escala internacional. Uma das coisas que agora, durante essa pandemia, ficou muito claro, todo mundo teve que ir para casa, né? E aí nunca a digitalização foi uma coisa tão importante como agora, né? E a gente tem percebido uma coisa, os países mais desenvolvidos, como eu tinha falado anteriormente,
da questão da pauta de exportação está mudando de produtos tangíveis para produtos intangíveis, ou seja, não físicos, os países mais desenvolvidos, eles perceberam isso. Eles sabem da importância do que é o intangível e também da importância do novo entrante em cada setor da economia, que são as startups, dentro desse processo de construção do seu produto interno bruto. Então, por exemplo, quando a gente olha hoje os países no mundo, na hora que eles estão fazendo os acordos bilaterais, ele sabe, por exemplo, que lá ele está colocando a informação e protegendo o novo entrante, né? E isso é uma coisa bacana, porque assim, quando você olha no mundo, a maioria dos países se digitalizando, essa questão de governo digital, o Brasil está começando a fazer isso agora, né? A gente vê a Estônia, vê vários países no mundo trabalhando com políticas de governo digital, e está todo mundo começando a perceber que, assim, quanto mais digitalizado é a minha economia, mais eu consigo ser competitivo em detrimento do outro país. Eu queria entender um pouquinho de vocês, o que vocês enxergam dessa... É um caminho sem volta a digitalização, né? O que vocês enxergam da digitalização da economia enquanto fator de competitividade e qual que é o papel, principalmente do novo entrante, que é aquele cara que é o empreendedor ali, o cara que está trabalhando com digital, a startup, como vindo a se tornar uma peça importantíssima na composição do produto interno bruto de cada um dos países. Até vou mencionar aqui, assim, Singapura eles estão aproveitando essa oportunidade para se digitalizarem 100%. Já é muito digitalizado aqui, mas aí temos algumas áreas da economia, eles não estão perdendo bonde. Então, eu mencionei que eles anunciaram 4 pacotes, né, de apoio, tá? O último deles é o de fortalecimento, e o de fortalecimento aí já olhando para frente, para o futuro, né? Então, tem uma parte importante desse pacote que é para acelerar a transformação digital em Singapura, principalmente meios de pagamento, quando você vai em pequenos negócios, restaurantes locais, tal, ainda circula dinheiro, né? Ainda que nos lugares maiores, mais estruturados, já o meio de pagamento é digital. E uma coisa que me chamou muita atenção, achei super bacana, dentro dessas iniciativas, tem uma chamada Senior Go Digital, que é para os idosos, né? Ou para aqueles que não... que acaba sendo, assim, tem vários idosos que não são nativos, né? Não estão tão acostumados. Mesmo o WhatsApp, o WeChat, que utiliza muito aqui. Então, programas de treinamento, né? E de inclusão dos idosos, para que eles estejam adaptados com todas essas ferramentas digitais, principalmente pagamento, mas também comunicação e tudo mais. Então, Singapura está focando muito nisso e eles não querem perder o bonde para se digitalizarem 100%, né? Exato. Eu queria adicionar, acho que o ponto que o Patrick colocou, né, Wellington, e você bem colocou, a gente, apesar de ser a chamada Brenda da Startup Nation aqui, a gente tem que estar muito atento que nem todas eu vou mencionar de novo, pedir permissão, vou compartilhar minha tela, até porque eu acho que é interessante ilustrar algumas questões demográficas e culturais, não só a questão da idade, mas a questão dos vários tipos de, apesar de ser um país pequeno, de camadas da população e algumas que não foram tão bem, digamos, inseridas no contexto digital e algumas coisas que foram feitas bem rapidamente, tá? Só para te mostrar aqui mais uma vez um exemplo, vocês conseguem ver minha tela agora? Enquanto você está colocando a sua tela, só para dizer para quem estiver nos assistindo, que quiser colocar algum questionamento, alguma pergunta, fica à vontade. Você consegue ver agora, Wellington? Sim. Então, isso aqui eu queria, de novo, acho que visualização uma palavra vale mais que uma figura vale mais que muitas palavras, né? Eu queria, de novo, adicionar alguns exemplos que eu acho que são bem ilustrativos desse conceito que a gente fala de growth mindset e aí, de novo, quebrar alguns tabus em termos de... Eu acho que a questão do Covid mostrou para a gente no mundo, né, muita politização e alguns estigmas aí que a gente conseguiu quebrar aqui. Por exemplo, a questão militar, né? O Israel, obviamente, tem uma força militar bastante avançada, né? E aí, o que aconteceu, por exemplo, no início da crise, como você falou, né? A gente conseguiu ainda trazer, por exemplo, alguns equipamentos ou máscaras de países como a China, etc., mas em algum momento ficou muito complexo as operações de voos, a maioria dos aeroportos fechados, etc.,
E aí, uma das coisas detectadas aqui muito rapidamente era que, puxa, a gente não quer ficar sem equipamento, principalmente para os times médicos, né, que estão trabalhando aí 24/7. A gente vê aí nos Estados Unidos e outros países que muitos deles aí estão sofrendo aí com falta de equipamento, muitos foram contaminados, né. Então, aqui, de novo, um exemplo curto, né, a Rafael, que é uma empresa aqui que provê serviços, equipamentos para militares, né, tanques de guerra. Com a Stefanini, não? Como? Eu acredito que essa empresa ela é parceira da Stefanini no Brasil. Né, não sei te dizer, mas eles são bastante... Stefanini Rafael. A Rafael, ela é uma empresa gigante aqui em Israel, eles são um dos maiores provedores de equipamentos militares, e aqui você pode ver na foto, por exemplo, dois exemplos, né? O primeiro é uma questão, estou falando aqui uma questão de dias, tá? Não é uma questão de semanas ou meses, dentro de 12 horas, para ser mais preciso, uma estação de trabalho militar, né, do IDF, que é o Israel Defense Force, converteu uma linha de montagem, aqui a gente está falando de novo, né, saindo um pouco do digital para os materiais físicos, né, converteu uma linha de montagem de tanques de guerra em uma linha de montagem de equipamento médico. Tá? Esse aqui é um exemplo só de vários, e a outra, que é também da Rafael, é justamente a questão da robótica, né, que aí já é um pouco mais high-tech aqui em Israel, e aí, como você sabe, a questão do terrorismo que ainda é muito forte, infelizmente, e aí esses robôs que são usados justamente para evitar casualidades aí de pessoal militar tentando desarmar bombas, né, geralmente mandam esses robôs, e esses robôs foram reutilizados para basicamente sair dessa zona de combate ao terrorismo, para irem fazer algumas atividades em que a equipe médica poderia estar correndo algum risco aí de contágio, né? Então, isso aqui é só um exemplo super rápido, e aí para dar outros exemplos um pouco mais controversiais, né, que você falou da questão cultural, da adaptabilidade, né, até questões delicadas, como a questão religiosa, né, a Páscoa, né, a Páscoa judaica, que fica mais ou menos na época da Páscoa cristã, né, na mesma semana, ocorre aqui em Israel, foi a época que a gente estava em lockdown, então houve várias medidas aí que foram tomadas, voltando à questão digital, muitos dos grupos chamados ultra-ortodoxos, né, que são ainda uma minoria no país, mas que vivem em regiões como Bnei Brak, que são cidades pequenas, com uma alta densidade demográfica, e muitos deles, por questões religiosas, também não usam internet, usam telefones mais simples, ficaram contagiados, né, contaminados, não receberam as instruções do governo que vinham geralmente por social media, né, que vinha por meios digitais, e aí houve aí uma série de medidas feitas para contornar essa situação, incluindo até coisas mais drásticas, como o fechamento de algumas dessas cidades. Enfim, foi um tema bastante controversial, mas o país teve que se acostumar a manter a tradição, né, as tradições religiosas, etc., e ao mesmo tempo lidar com essa questão do lockdown, a questão da comunicação, que nem sempre a questão digital funcionou, né? Por outro lado, o que a gente viu também, como a população se uniu nesse momento e houve aí uma série de eventos em que as pessoas não puderam comemorar com as suas famílias, mas que foram às varandas cantar, etc. Ou seja, a população também teve que lidar com essa frustração que foi bem incomum, né, de não se celebrar os grandes feriados em Israel. E aqui mais um último tópico aqui que é para ilustrar, que eu acho que é bastante controversial, mas acho que é importante mencionar, né, que é a questão que se discute muito hoje de privacidade versus monitoramento, né, de pandemia. E aí, é claro, Israel é um país democrático, né, talvez a única real democracia no Oriente Médio, porém, houve aí um pêndulo, houve aí medidas provisórias aprovadas no Congresso, outras que foram rejeitadas, outras que foram aceitas, mas basicamente o intuito era, nesse momento, errar com o intuito de salvar vidas, ou seja, se for considerado por alguns até um pouco abusivo, mas houve aí uma intensificação do uso da tecnologia para monitorar, por exemplo, pessoas que estiveram no exterior, que voltaram, que podem estar infectadas. O governo publicou uma aplicação que não era obrigatória de usar, mas que basicamente te alertava se você estava indo no supermercado, algum lugar onde alguém esteve infectado, dizia a que dia, que hora a pessoa esteve lá, enfim. Houve aí um mecanismo de tracking bastante forte, que levantou algumas reclamações na questão de privacidade, que já foram endereçadas, mas que, de novo, foram utilizados
com o intuito de prevenir, né, uma casualidade muito maior. Aqui em Israel, os números são altos, os padrões esperados, houve mais de 300 mortos, mas, obviamente, esse número, em termos absolutos ou mesmo relativos, ainda são muito baixos, né, comparado com o resto do mundo, né. E, enfim, a questão do teste, né, foram criados vários mecanismos de teste aqui, de saliva e várias outras maneiras para se conter a pandemia, né. Foram feitos mais de 20% ou 25% da população foi testada, que é um número bastante significativo. E, de novo, a pesquisa contra a vacina, etc., são, de uma maneira resumida, né, eu acho que as tecnologias para ventiladores, todos os itens que estão sendo discutidos aí no mundo, né, Israel tem ou colaborado com outros países, ou feito seus próprios projetos e compartilhado com outros países, mas, de novo, com esse intuito de que a colaboração não é mais opcional e que a gente não pode mais ficar preso nesses estigmas de os militares estão aqui só para a questão bélica, enfim, cada um dentro da sua caixa, né? A gente teve que realmente puxar governo, sistema militar, sistema médico, educacional, enfim, todo o ecossistema, inclusive os VCs, que se adaptaram muito a fazer investimentos agora sem ter aquelas reuniões presenciais, que são sempre desejáveis, né? Então, a gente viu aí um shift em 4 meses, realmente, como você falou, eu trabalhei na Microsoft criando um grupo de Digital Transformation, a gente levava anos, às vezes, para mover algumas grandes organizações, né, para se realmente digitalizarem, e o Corona chegou e a reação foi imediata, né? Então, talvez tenha ilustrado alguns outros pontos aqui para você. A gente já está se encaminhando para o final, mas eu tenho que fazer mais 2 perguntas, e aí eu gostaria que vocês fossem rápidos nas respostas, só porque senão vão me matar aqui. Vão brigar comigo com o horário. Eu queria tratar um pouquinho sobre a questão da importância. Você falou, Beni, da privacidade. Então, a gente está trabalhando muito hoje com as questões do dado, como o dado se tornou a nova commodity. Então, tratar um pouquinho sobre essa questão da governança do dado e o quanto isso é importante. E a outra questão, mas aí bem rapidamente, de falar um pouquinho sobre a importância da governança corporativa como ferramenta de competitividade. Por quê? Porque o empreendedor, o tempo inteiro, ele está em busca de investimento, e a gente percebe que quando, seja aqui no Brasil ou em qualquer lugar do mundo hoje, todo mundo quer que eles tenham pelo menos níveis mínimos de governança. E a governança se tornou uma ferramenta de internacionalização e de competitividade global. Então, se vocês puderem só fazer um overview sobre, dar um pupurri sobre essas questões da visão de vocês, seria bacana. Aqui em Singapura, assim, o que seria o equivalente ao IBGC aqui, né, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, então, assim, é um órgão muito respeitado, inclusive, recentemente, conversando com um amigo, ele compartilhou comigo alguns highlights de uma missão que o IBGC fez há algum tempo aqui na Ásia. Eles visitaram principalmente Singapura e Hong Kong, né? E, então, assim, é um nível altíssimo de governança, de transparência, de reporte. Acho que esse é um dos aspectos que dá muita segurança para se fazer negócios e para se investir em Singapura, e que, sem dúvida, impacta muito no fato de Singapura estar em primeiro nesses rankings de facilidade para se fazer negócios, né? E você acha que aplicar ferramentas de governança para uma startup que está querendo investimento, isso é importante? Eu acho que depende do estágio da startup. Acho que depende do estágio. No início, eu acho que assim, é importante no início você meio que já colocar na rota, assim, né? Mas também não adianta você colocar uma estrutura muito excessivamente pesada, que vai te limitar em um monte de coisa, sendo que você também circula pouco dinheiro, movimenta pouco dinheiro, não tem uma receita recorrente relevante, tal, né? Ou não tem muito dinheiro em caixa. Mas eu acho que é sempre importante aí colocando os pilares, né? Os fundamentos, e aí, à medida que você vai crescendo, aí realmente você já está. É muito mais fácil implementar uma governança completa, né? Entendi. Wellington, eu vou ser breve aqui pelo tempo, mas acho que são 2 perguntas extremamente importantes. Então, só para dar alguns highlights. Primeiro, com a questão da privacidade, né?
não vou me alongar, que é um tópico muito complexo, mas é óbvio que, principalmente na área de saúde, eu trabalhei durante 3 anos no Microsoft Research, nos Estados Unidos, na área de saúde. Nós lançamos uma plataforma na época global, na época a gente lançou na Inglaterra e no Canadá primeiro. Tentamos participar de um projeto com o Ministério da Saúde de Singapura, mas a gente não estava ainda pronto para aquilo. Mas, enfim, a questão da privacidade, obviamente, é extremamente relevante, mas eu queria colocar aqui uma provocação, né? Quer dizer, é óbvio que ninguém quer seus registros médicos, esportes, não tem nenhuma mérito em até discutir essa questão. Por outro lado, eu acho que um dos grandes entraves, né, nesses últimos 10 anos que eu observei para o avanço de tecnologias para a área de saúde, que são mais do que necessários, né? Eu hoje, um pouco antes da pandemia, fiz uma apresentação na Rússia sobre inteligência artificial na área de medicina e ficaram realmente muito entusiasmados com as possibilidades. Eu acho que a gente precisa considerar, por exemplo, aqui em Israel, uma das razões porque a área de digital health é tão avançada é que, ainda que se mantenham as questões de privacidade requeridas, existem projetos, por exemplo, com a Clalit e a Maccabi, são as 2 maiores provedoras de saúde aqui em Israel, para te dar uma ideia. A Clalit, ela tem um projeto de Open Innovation, tá? Eles têm um projeto enorme onde eles compartilham, de novo, dentro das próprias regras definidas, etc., compartilham uma base de dados imensa, como você mesmo falou, que no Oriente Médio a gente brinca, data is the new oil, né? Quer dizer, a nova currency aqui vai ser dado, não vai ser petróleo, esperamos. E aí, então, enfim, só para muito rapidamente comentar o que você está dizendo, apesar de obviamente, ter um bom controle, essa possibilidade de compartilhamento de dados é o que permite, obviamente, o Big Data, né? É o que permite os mecanismos de inteligência artificial, de machine learning, a funcionarem, a fazerem prognósticos, diagnósticos, enfim, tudo que se pode imaginar de avanço na medicina vai vir dessa área. Então, tem que se haver uma forma de colaboração e compartilhamento seguro desses dados, né, para que haja inovação. E o segundo ponto da governança, que vem muito atrelado a esse, né, outra coisa que eu aprendi bastante nos grupos de incubação, na área de nuvem, de plataformas de nuvem na Microsoft, nos últimos 10, 15 anos, desde o princípio que a gente começou a incubar, de novo, a governança foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha carreira lá. Para uma corporação, isso é óbvio, né, e acho que na corporação o desafio maior é acomodar essa questão da inovação e novos modelos, e a gente teve aqui um grupo aqui também que a gente recebeu em Tel Aviv, não faz muito tempo, que veio do Instituto Brasileiro de Governança. Foi um evento espetacular, organizado por alguns colegas aqui em Israel, e foi uma semana intensiva entre o Instituto de Governança aqui de Israel com o Instituto do Brasil, e, enfim, é um tema muito longo, mas é óbvio que é uma questão essencial. E aí, um comentário, né, eu tive esse período de 3 anos no Brasil, onde a gente montou esse fundo junto com a Microsoft, a Qualcomm, o governo do Rio, a gente investiu em várias startups, e uma das coisas que ficou muito clara para mim, né, como o Patrick falou, é claro que não dá para você pegar uma startup muito early stage e tentar engessar num modelo muito sólido de governança, mas o contrário também é verdadeiro. Se a gente aguardar muito para ter uma governança semi-estruturada, isso impede que investidores estrangeiros venham e consigam se sentir confiantes a fazer o investimento. E aí, de novo, aqui em Israel, eu acho que está no meio do caminho, nem está num extremo nem no outro, mas o modelo já é um pouco adaptado para que os estrangeiros, né, que venham, se sintam de uma certa forma confortáveis, usando estruturas, por exemplo, em Delaware, usando termos que são familiares na Europa ou nos Estados Unidos, ou seja, tentando que o Israel ou o Brasil ou qualquer que seja o mercado que a gente esteja falando, não seja visto como um mercado de alto risco, de alto nível de desconhecimento, que é normalmente o caso, e se tornem um pouquinho mais familiares e mais friendly, né, para investimento estrangeiro. Então, bacana. Só, infelizmente, nosso tempo ele se esgotou. Eu queria ficar aqui muito mais tempo conversando com vocês, porque tinha muito mais perguntas aqui. Até chegou algumas perguntas do público que está nos assistindo, mas a gente até pode mandar para vocês as perguntas para que vocês possam responder. E queria agradecer muito a participação de vocês, agradecer a gentileza de vocês estarem em fusos bem diferentes e se comprometerem a estarem aqui trazendo conteúdo, informação qualificada. Eu acho que no final somos 3 brasileiros que somos engajados com questões globais e que queremos de verdade fazer com que o Brasil se torne um país muito grande, porque nós temos muita capacidade aqui, temos muito talento. Então, agradecer muito a participação do Beni, do Patrick, agradecer a gentileza mais uma vez de vocês. Só vou
Se vocês quiserem fazer considerações finais aqui e os agradecimentos, eu só vou antes disso, fazer trazer um recado aqui para as pessoas que estão nos assistindo. Na próxima quarta-feira, no dia 8 de julho, vai ter uma outra live, às 8 horas da noite, e o tema vai ser cultura, a relevância da ferramenta e práticas remotas, né? E além disso, logo que finalizar aqui, a ABS ela vai enviar para aquelas pessoas que se inscreveram, ela vai enviar um NPS para pedir a opinião do público, né? Então, é basicamente isso. Posso deixar uma mensagem rápida final? Por gentileza. Bom, Wellington, obrigado novamente pelo convite, Beni, foi um prazer ter esse bate-papo com você. Eu queria deixar uma mensagem de otimismo, esperança para os empreendedores, né? Mas no início da minha carreira na Braskem, eu tive um líder que hoje é meu amigo. Ele falava assim: Patrick, para bons projetos nunca vai faltar recurso, né? E é impressionante como eu tenho visto isso se validando agora no meio dessa crise que todo mundo fala que é sem precedentes, né? Então, eu vou dar um exemplo gigantesco e o outro mais na minha realidade, né? Então, o Gojek é um concorrente do Uber aqui. Eles estão levantando o Series, na verdade, concluíram agora no começo de junho o Series F, levantaram 3 bilhões de dólares. Então, assim, em março eles tinham levantado 1,2 bi, em junho eles fecharam com 3 bi de dólares, né? No valuation de 10 bilhões. No meio dessa loucura toda, né? E tendo PayPal e Facebook como investidores, né? Mas na minha realidade, que é numa escala muito menor, a gente já tinha programado, de qualquer forma, fazer uma captação esse ano. Com o Covid eu antecipei um pouquinho, né? E, assim, eu conversei, tive conversas muito com investidores, de forma muito seletiva com alguns potenciais investidores, e em menos de um mês a gente já estava com o term sheet e estamos passando o processo de due diligence agora, né? Então, a questão é sempre assim, para quem o seu projeto é um bom projeto e para o qual não vai faltar recurso. Parabéns aí, Patrick. Wellington, obrigado. Eu queria só fechar muito rapidamente na mesma nota do Patrick. Eu acho que não dá para a gente ignorar o fato de a gente estar vivendo um momento muito difícil a nível pessoal, pessoas que não podem ver as famílias, a nível econômico, muitas pessoas sem vencimento, enfim, a lista de dificuldades é enorme, né? A gente tem que ser bem claro quanto a isso, mas, por outro lado, eu realmente, honestamente, estou bastante otimista. Eu acho que a gente vai crescer muito desse momento. Eu acho que a sociedade como um todo, pelo menos eu aqui de Tel Aviv, espero que vocês também, eu tenho visto coisas que teriam levado décadas para acontecer e estão acontecendo em questão de semanas. Eu acho que isso se vislumbra não somente na questão da inovação, na questão das startups, na questão de como governos atuam, na questão como a população lida com certas coisas. Eu aqui só tenho a dizer que eu estou vendo com muito otimismo o que está acontecendo, e como o Patrick falou, tem vários exemplos. Eu faço advisory para várias startups, a maioria deles, número 1, tópico da agenda, que não só número 1, mas o único tópico que eles querem falar nas últimas semanas ou meses e agora o que acontece com o meu fundraising. E eu acho que agora está está começando a ver a luz no fim do túnel. Eu tenho conversado muito com os VCs aqui locais. É claro que houve um slowdown, que eles estão mais cautelosos, mas por outro lado, eles estão muito mais atentos ao seu portfólio, né? Aquela regra do mundo de VC que 70%, 80% das empresas não vão dar grandes resultados, que eles vão se focar nos outros 10%, 20%, 30%. Hoje, acho que não é tão verdadeiro. Eu acho que eu tenho sido contactado para apoiar várias startups que já receberam investimentos e como otimizar os seus recursos agora, como expandir internacionalmente, como se reinventar. Eu acho que isso aí vai... para quem não era empreendedor, agora está se forçando a virar empreendedor. Para quem já era empreendedor, vai se forçar a se tornar um empreendedor maior. É o que o Patrick falou, a grande realidade é que, infelizmente, alguns negócios não eram muito viáveis a longo prazo, e esse processo vai acelerar essa queda, que vai ser uma parte dolorosa, mas vai vir daí um grande aprendizado, e muitas oportunidades novas realmente já estão surgindo, não somente na área de saúde, mas muitas áreas que a gente comentou aqui. Então, acho que o momento é de cautela, mas, ao mesmo tempo, de muita agilidade, de muita convicção e de muito otimismo. E obrigado, Wellington, por ter organizado esse evento.
Aqui são 3h20 da manhã, mas eu estou contente de estar aqui com vocês. Bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado às pessoas que ficaram até agora nos assistindo. Essa é uma ação da AB Startup, do Case, do Comitê de Internacionalização. Nós estamos reestruturando o comitê e principalmente para poder ajudar o empreendedor brasileiro a trabalhar com as ferramentas de internacionalização. A gente acredita muito no Brasil e a gente acha que aqui no Brasil, aliás, nós temos certeza que aqui no Brasil nós temos muitos projetos que têm capacidade de acessar mercados globais. É por isso que a gente está lá. Então, muito obrigado. Mais uma vez, agradecer o Patrick e o Benny e até a próxima live do Comitê de Internacionalização. Obrigado, Tchau, pessoal. obrigado, Wellington. Boa noite para vocês.